Então, hoje, vocês que leram, vocês que vão comentar. Pode começar com a história do fariseu, aí, da casa do fariseu. Ai, ai, ai. Vamos, menina. Bom dia, Edith. Bom dia, Viana. Ai, Lucas confronta muito a gente, né? A gente se identifica mais com os fariseus, né? Como a nossa busca dentro da nossa legalidade por servir a Deus, né? A gente muitas vezes quando... E interessante, desde que a Edith falou, para a gente analisar assim, o que Jesus fez, né? Como Jesus agiu, eu tenho a impressão de toda vez que a gente está lendo, Jesus está olhando, esse olhar dele, essa pergunta, né? Quando ele pergunta ali, a lei permite ou não curar no sábado? E muitas vezes a gente é questionado, né? Nas nossas leis, né? Naquilo que a gente acredita. E, mais uma vez, Jesus vem falar, a lei sem amor, ela não é nada, né? A lei sem compaixão, ela não é nada. Então, e muitas vezes a gente vive um evangelho assim, aonde a lei, ela é mais importante do que o amor, do que a compaixão, do que o estender, do que o socorrer, né? Então, assim, acho que é muito confronto esse livro, hein, Edi? Lucas todos os evangelhos, eu acho, né? O evangelho de Cristo, ele é uma contracultura, né? Tenho até um livro do John Stott, que é a contracultura do evangelho, né? Que ele vai falar do Sermão da Montanha. O evangelho de Cristo é um confronto, porque ele justamente mostra um caminho que não parece que não é seguro. É um caminho da fé, né? A fé, o apóstolo Paulo fala isso. O apóstolo Paulo fala, se você já está vendo, então não é fé, né? E a gente gosta de um caminho que a gente já está vendo. E Cristo está mostrando um caminho que, né? E aqui a gente tem aquela questão das perguntas, né? E Jesus, ele se antecipa. Aqui, ao invés dele primeiro curar, ele lança a pergunta, porque começa o texto dizendo que ele estava sendo observado atentamente. Né? Aqui na NVT fala que ele entrou na casa de um líder fariseu para comer, onde o observavam atentamente. E esse homem enfermo estava ali, né? E Jesus podia já ter perguntado para o homem, como ele já fez outras vezes, quer ser curado, ele podia ter tocado no homem, mas como ele estava sendo observado, né? Eu achei isso aqui bem interessante. Ele vai já sabendo o que ele ia fazer, né? Mas ele se antecipa à pergunta que os fariseus fariam para ele, né? Ou discutiriam entre si, é sábado, ele curou, né? E aí ele faz a pergunta, né? A ele e aos especialistas da lei. E eles não responderam. Então, Jesus foi lá e fez o que ele tinha para fazer, né? Então, é muito interessante porque Jesus também não estava preocupado com o que eles pensavam. Ele estava ali para cumprir um propósito, né? E dentro do que ele foi para fazer, ele fez. Mas ele lança a pergunta, se antecipando a pergunta que eles fariam a ele, com certeza, né? Então, eu fiquei pensando aqui nas perguntas, quando eu li essa primeira... Porque depois ele pergunta de novo, né? Depois que ele cura, ele segue perguntando. E, então, eu creio que eles comeram, não deve ter descido muito bem a comida, porque eles comeram diante de muitas perguntas. Você falou uma coisa que eu vou discordar de você. Será que ele não estava preocupado? Porque se ele... a impressão que me dá aqui, primeiro, ele foi convidado para ir nessa casa. Sim. Então, tanto esse fariseu como Simão, lá atrás, na história que a gente leu de Maria, eles queriam estar perto de Jesus de alguma forma, né? E tanto lá quanto aqui, o foco dele é mais o fariseu do que o curado. O rendido, né? Entendi. Uhum. Isso não demonstra o amor de Jesus pelos fariseus também?
Sim, sim. cuidado. Não, sim, 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 é verdade. Não, preocupado aqui eu não quis dizer que ele não se importava com as pessoas, né? Eu quis dizer que ele sabia o que ele queria fazer, né? Então, é verdade. Ele Eu sempre se entendi. preocupava. Eu entendi o que você quis dizer, Sim, agora, às vezes, a Adriana disse que a gente só se parece com o fariseu, às vezes isso dá uma certa angústia, né? sim, Mas o importante, eu acho, que a gente perceber que esse confronto que o livro de Lucas traz para a gente, é para a gente, como fariseu, ter a mesma oportunidade que aqueles fariseus tiveram. E muitos fariseus, sim. gente, se converteram, É verdade, é né? verdade. E se Aham, converteram por causa disso, por causa dessas oportunidades de reflexão. E então, se hoje a gente está se identificando com algum fariseu aqui, não é um confronto simples, é uma oportunidade para sim. que a gente possa, né? Fala aí, Esther. Fariseu E convertido, levantei a mão. É a Então, prova, o que já está rendido, né? Como bem colocado, Edith, assim, eu também vejo isso, ele já está rendido, porque está o enfermo, você cai, quando você está Sim, no desespero, na tribulação, você se rende. O problema é quando vai tudo bem. Aí você se enche de si mesmo, o Espírito Santo não existe, para quê? Se eu dou conta? E aí você começa a ser hipócrita, fariseu, né? Você volta a ser que essa é a sua natureza. E Jesus continua nos confrontando para a gente voltar, deixar de ser fariseu. sim. Sim, e mesmo porque se o fariseu, se houve esse jantar, se houve esse convite, é porque havia um interesse, né, em conhecer a Jesus. Porque eu sempre penso na mesa, né? Eu gosto muito desse assunto, né, da presença do Senhor na mesa, do pão da presença que é Jesus. Quando você convida alguém para a sua mesa, você tem o interesse de acolher aquela pessoa, né? Então, realmente, eu usei a palavra preocupado aqui, mas no sentido de que Jesus sabia o que ele foi fazer, mas é óbvio que ele estava preocupado com aquelas pessoas, porque ele aceitou o convite. E ele foi àquela casa, e ele foi àquela mesa e se fez presente, né? E a presença dele fez a diferença naquele jantar. Um homem foi curado, né? Indagações foram respondidas. Então, isso aqui é uma coisa tremenda. agora, uma outra reflexão que eu quero que vocês façam. Ele foi convidado para ir jantar no sábado, né? Pois é. No comentário do Hernandes Dias Lopes, esse aqui, ele fala que era o cenário perfeito para encurralar Jesus, né? Porque era a casa de um fariseu, um dia de sábado tinha um doente ali, né? E eles, como a Angélica falou, ele fala que observavam atentamente Jesus, né? Tudo que ele fazia estava sendo ali analisado, né? Aí o Hernandes Dialog fala assim que é um verdadeiro cenário para tentar encurralar Jesus. E tem uma outra coisa também. Eles não respondem nenhuma e nem outra pergunta. O que isso quer dizer? Oi, meninas, minha internet travou um pouquinho aqui. Ah, mas agora voltou. Voltou. Então, Dentro desse assunto, eu nem sei se vocês ainda estão aqui nessa parte da cura, porque como, né, travou um pouquinho aqui, enfim, mas aí, ó, né, de acordo com o que as meninas estão falando aí, nós sabemos do poder de Jesus, né? Jesus é onisciente e ele conhece a intenção do coração, na verdade. E aqui, quando ele fez essa pergunta, qual de vós, se o filho ou o boi, né? Então, assim, ele sabe que por mais que os fariseus fossem ali tão ligados em cumprir a lei, né? E para eles o importante era isso, e ele tinha, mesmo assim, eles tinham essa curiosidade de conhecer, de ouvir Jesus, né?
porque eles ficavam muito preocupados. Eles tinham uma grande preocupação com a influência que Jesus tinha com o povo. E aqui eu acredito que a gente pode trazer até para as nossas vidas, quando se trata do nosso. Não importa se é sábado, acho que ele imaginou isso, não, quando se trata do meu filho, do meu boi, não tem essa, eu vou e faço. E muitas vezes nós somos assim, né? Às vezes a gente não faz ali para o nosso amigo, para o nosso vizinho, mas o nosso, aí entra até um pouco de egoísmo, né? Que é uma característica do ser humano. E, enfim, aqui ele fala, né? Inclusive, a isso nada puderam responder, porque é uma verdade, né? Como é que eles iam questionar isso se, não, quando se trata do meu, eu vou fazer, não importa o dia, não importa a hora, eu faço. Infelizmente, né, muitas vezes agimos assim. Mas o que eu acho que Jesus está dizendo não é que quando é para o nosso, vamos supor, para o nosso filho, a gente corre para fazer, né? O que Jesus está dizendo aqui é que do mesmo jeito que a gente faz por amor àqueles que estão próximos, a gente deve fazer por amor àqueles que estão distantes, né? Isso. Então, o caso não é não fazer para o que está próximo, o caso é não fazer para o que está distante, né? A gente teria, e Jesus aqui está dizendo que para ele esse homem era como um filho, né? Esse que ele curou, era o amor que ele tinha, né? Pelo amor. Agora, é interessante que eles não respondem nada, ou seja, se eles não respondem nada, eles não têm argumento contra aquilo, né? Que é uma boa explicação, ou eles só estão mesmo analisando atentamente para saber quem é que é esse inimigo, ou ainda eles estão concordando, né? Verdade. Pode ter essas três posições aí. O fato é que, imediatamente, depois eles não responderem nada à segunda pergunta, Jesus muda o foco e ele passa a ser o observador. Versículo 7. Ele passa a observar. E aí vem essa segunda parte aí. O que vocês acham dessa escolha desses convidados? Entenderam o que eu falei? Sim, é que a questão aqui é sair, né, do seu comodismo, da sua... A gente vive muito eu vou orar por mim, pelo meu filho, pela minha família, tudo meu. E é lógico que se você... a mesa, né, que é um lugar tão de comunhão, a mesa é o lugar do acolhimento, a mesa é o lugar do abraçar mesmo o outro, de aquecer o estômago, o coração. A mesa acho que é um dos melhores lugares que foram inventados, né? Porque é ali que a paz vem reinar, né? Assim, é muito difícil você comer e brigar. Até porque quem lhe ofereceu um banquete, né? Tá dando o melhor de si, então, assim, no mínimo, você vai falar que a comida tá boa, tá quente, tá, né? E esse lugar de você... É muito fácil você trazer os seus amigos, os seus parentes e os seus vizinhos de posse para você mostrar o seu melhor. E aí a gente sai do eu, dos meus, e passa a conjugar outro verbo, né? Vai buscar os distantes, como no primeiro caso, como na primeira referência lá. Vamos buscar os distantes, porque eles estão chorando, desprezados, precisando ver o amor de Deus. E talvez você seja a única vez ou opção de que ele verá isso. Se você o acolher, o trouxer à mesa, e o abraçar, e isso às vezes pode ter a ver com ele sentar na sua mesa, literalmente, ou não.
É uma reflexão muito interessante mesmo essa, né? Ele passa a observar, então, já que ele estava sendo observado, ele passa a observar como as pessoas ali também agiam. E quando elas escolhiam os lugares, como elas escolhiam os lugares dela à mesa, né? E ele percebe que cada um quer sentar no lugar mais de honra do que o outro. Porque, como a Esther disse, eles não estavam olhando para as circunstâncias, eles estavam olhando para si, né? Olha, eu sentei no lugar de mais alta honra, significa que eu sou importante, né? É um olhar muito voltado para si. Essa maneira como Jesus fala com eles é muito interessante, né? Vocês sentaram nos melhores lugares, não façam isso, sentem no lugar mais simples, para que o dono da casa não chegue e fale assim, dá para você ir para aquele outro lugar lá, porque aqui é o meu convidado de honra. Talvez Jesus, ele foi comer nessa casa, com certeza convidado. Com certeza, ele deveria ser, já que ele estava sendo observado, ele deveria ser um convidado de honra. Deveria ter muitas pessoas ali, dessa alta sociedade, né, dessa alta sociedade de fariseus, querendo impressionar Jesus, querendo, ou então querendo defamar Jesus, mas aí eu aqui derrubei ele, né, eu aqui falei, né, e aí ele fala assim, olha, o que Jesus está dizendo aí é que a gente passou a ser convidado para um jantar que esses homens ali, como judeus, passou a ser convidado para a mesa de Deus. E aqueles homens, como judeus, estavam tentando escolher os melhores lugares na mesa de Deus. Mas quem determina esses lugares é o Senhor, é o dono da casa. Então, não era porque eles eram judeus que eles já estavam sentados nos melhores lugares, né? E aí ele fala para o dono da casa, olha gente, que ousadia de Jesus, ele não fala só para os convidados, ele fala para o dono da casa. Ele fala, que tipo de amigo você está colocando na sua mesa? Talvez essa seja a nossa pergunta aí desse texto, que tipo de amigo a gente está colocando na nossa mesa? Né? Os amigos perfeitos, ricos, maravilhosos, crentes, fiéis, né? Ou a gente está colocando na nossa mesa aquele que está com deficiência, o aleijado, o que está em dificuldade. Então, aí a pergunta, que tipo de amigo a gente está colocando na nossa vida? Só essas lindas que a gente gosta? Gente, vamos ser sincera, colocar vocês na minha vida é um privilégio, né? Uma mais linda que a outra, uma mais crente que a outra, né? Eu sou muito bem vista quando eu estou perto de vocês. Eu quero até me misturar para ser uma de vocês, né? Então, mas é claro, a gente tem que ter esses amigos de confiança, né? Isso é importante. Mas quem a gente acolhe são esses, né? Como são as pessoas que a gente gosta de acolher? Eu vou contar uma experiência dessa questão de ser convidado, né? Quando eu era criança na igreja, tinha esse negócio assim, aquela família top de linha da igreja, né? E uma vez na sala das crianças, a filha deles ia fazer aniversário. E ali ela distribuiu o convite, a gente estava em média numas 20 crianças. Ela deu convite só para 2 meninas. E as 2 meninas estavam do meu lado, né? E aquilo ficou para mim assim uma coisa, eu fiquei tão triste de não ser convidada para o aniversário, que desde que meus filhos nasceram, eu sempre tive assim, se for para convidar, tem que convidar todo mundo, né? Aí quando a Manuela foi fazer aniversário agora, ela falou assim, mãe,
mas vai ter que convidar todo mundo da sala? Eu falei, Manuela, como é que vai se entregar um convite para a primeira da carteira e para a segunda não? Né? São todos amigos, todos têm que vir, né? Aí ela falou assim, mesmo aqueles que a gente não tem muita intimidade, eu falei, então, é uma boa oportunidade para a gente ter intimidade, né? E ontem eu lendo meditando nessa passagem, eu lembrei muito disso. Quem a gente convida realmente, né? Quem é que a gente gosta de estar perto? Quem é aqueles que a gente está acesso? Às vezes a gente está preocupada, assim, se eu andar com fulano, eu não vou ter uma fama boa, né? Se eu andar com fulano, acho que não é legal. A gente, às vezes, está muito preocupado com quem está ao nosso redor. E domingo eu ouvi uma mensagem dizendo assim, às vezes está preocupado do outro nos abençoar. A gente tem que estar mais preocupado que eu possa ser bênção na vida do outro, né? Então, acho que quando Jesus fala muito desse convite aqui, é um convite para a gente pensar assim, com quem, eu até anotei, quem são os meus convidados? Quem são os meus convidados? E que tipo de anfitriã também eu sou, né? Eu quero mais receber, né, o glamour, eu quero mais demonstrar quem eu sou, ou abençoar aqueles que estão ao redor da minha mesa, né? Aqueles que não têm nada, né, que Jesus fala aí, aqueles que não têm nada, vão te agradecer só na ressurreição dos justos, porque eles não te dão, né? Agora é interessante que ele muda essa imagem para a imagem do Senhor que convidou, né, a parábola do grande banquete, né? O Senhor convidou gente importante, olha que coisa interessante, Deus escolheu um povo, né? O judeu foi um povo escolhido, Deus escolheu um povo para estar nesse banquete. Só que cada um deles vai dando uma desculpa, né? Uma desculpa para não participar dessa mesa. Olha, puxa, acabei de comprar os bois, estou indo lá buscar. Meu filho vai casar, não posso ir, né? E o Senhor continua convidando. E aí diz que ele foi e convidou. Ele se irou, né? Porque a casa dele ia ficar vazia. E ele foi e convidou pela cidade, nos becos. Gente que anda nos becos da cidade, não é gente lá. Né? Nos becos da cidade, os aleijados, os mancos. E o que eu acho interessante é que nós somos esse povo, porque nós não somos judeus, né? Nós somos esse povo dos becos, ó, talvez até do fim do mundo, né? Porque o Brasil, imagina, para Israel, pensando em geografia, nós somos o povo do fim do mundo, né? Do outro lado do planeta, né? E aí ele convidou esses, e mesmo esses, parecia que não estava indo, né? E aí ele falou, obrigue-os a entrar, obrigue-os a entrar, né? Para que a minha casa fique cheia, né? É interessante ele fala que esses convidados aí, eu não quero que minha casa fique cheia, para que esses convidados, nenhum deles vai provar desse meu banquete, né? Esses que se recusam, né? É interessante que é um Senhor zeloso, né? Um Senhor que quer a mesa cheia, né? Mas que se sente rejeitado ao mesmo tempo, né? É uma coisa interessante isso, né? Será que a gente tem rejeitado esse Senhor também, mesmo sendo esses aleijados, esses dos becos aí? Será que a gente tem rejeitado sentar na mesa desse Senhor como um pai zeloso? E aí vem o confronto final aí que talvez tenha a ver com essa explicação da parábola do grande banquete, que é o convite para ser discípulo, né? Às vezes parece que é uma honra tão grande ir nesse banquete desse Senhor, e é uma honra muito grande, mas essa honra muito grande, ela impõe a mim um preço, né? O título aqui dessa passagem é o preço do discipulado, né? Ele fala, quem é que você está amando mais, né? Quem é que você está amando mais?
Quem é que você está colocando no lugar desse Senhor? E se você fala que é cristão, mas não tem condição de pagar o preço, você é igual um cara que começa a construir uma torre e no meio vê que não tem condição. Eu já falei isso para vocês mais de uma vez. Jesus não faz marketing do evangelho, Jesus fala exatamente o que é o evangelho. E exatamente o preço que a gente paga pelo evangelho, e se a gente está disposto a fazer, se a gente está realmente disposto a começar a construir essa torre, né? Para a gente não ser no meio envergonhado. Por exemplo, você está disposto a abrir mão do seu filho, do controle sobre a vida do seu filho? Você está disposto a aceitar o que Deus vai fazer na vida dele? Você está disposto a abrir mão do seu casamento? Você está disposto a aceitar o que Jesus vai fazer com o seu casamento? Aí eu estou falando das referências que ele dá aqui. Você está disposto a abrir mão da sua família de origem, né, do seu pai, da sua mãe? Você está disposto a aceitar o que Jesus vai fazer nessa família, né? Qual é o preço que a gente paga? Que preço a gente está pagando, né? O que a gente está tendo que abrir mão? E abrir mão não é abrir mão, vou abrir mão do meu casamento, não é isso, né? Mas abrir mão do controle sobre o meu casamento. Abrir mão do meu filho não é deixar de orar para que ele se converta ou mude de vida. Abrir mão é saber que o Senhor está no controle da vida dele e não eu. Que o Senhor sabe o que é melhor para a vida dele e não eu, né? E isso traz um certo choque para a gente, não traz? Ou não? Ou só para mim? Né? E esse preço não é pago só por você, é pago por todo mundo que quer construir essa torre. Isso traz um certo choque para a gente. Irmã, mas a irmã vai deixar que seu filho faça? Irmã, mas a irmã vai fazer desse jeito, vai permitir que o seu casamento continue assim? Ou até dentro da igreja. Mas será que essa era a vontade de Deus para a nossa igreja? Será que é essa a vontade de Deus? Né? Quando eu digo, será que se é essa a vontade de Deus, será que eu não estou também dizendo Deus perdeu o controle porque os outros fizeram? Né? Será que quando eu vejo uma situação complicada com meu filho, eu olho e falo, então Deus perdeu o controle sobre a vida dele? Né? Ou então Deus deu uma dormidinha, o Salmo diz que Deus não dormita, né? Deus deu uma dormidinha e é por isso que o Rafa fez isso, ou a Carol fez aquilo, né? Abrir mão aqui também significa confiar no projeto de Deus e no plano de Deus. Né? Abrir mão é isso, esse é o preço, né? Será que lá atrás, quando eu lancei os alicerces da minha fé, e eu me converti lá, o pastor chamou e eu levantei a mão, na minha igreja levanta a mão, né? Depois tem que ficar em pé, o visitante às vezes fica até com vergonha, porque levantar a mão, tá todo mundo de olho fechado, né? Mas depois tem que ficar em pé, tem que ir lá na frente orar ainda. Mas é bacana, assim, né? Será que lá eu estava entendendo esse alicerce que eu lancei, né? E eu acho que é essa a pergunta aí. O que vocês acham? Tem aquele livro do John Stott, O Discípulo Radical, onde ele fala sobre as raízes, né? Então, o discípulo radical, a palavra radical hoje é usada para a pessoa que ela radicaliza as coisas, mas não, o radical aqui é no sentido da raiz, aquele que está radicado, edificado nas raízes, né? Então, quanto mais profundas as nossas raízes, né? Eu acho que mais a gente entende o preço
de ser discípulo. É fácil? Não. Depende de quantos anos você tem de cristão e de convertido? Não. Porque você pode ter 30 anos e você entrar em desespero porque o controle está nas suas mãos. E você não consegue. Eu tenho pensado muito no próprio controle da televisão, sabe? Então eu fico pensando assim, Deus, toma esse controle que eu não quero ele para mim. Mas como é difícil, né, a gente tirar esse controle da nossa mão. Por mais que a gente entenda o que é ser um discípulo, por mais que a gente entenda o preço do discipulado, a prática entre a teoria e a prática, né, existe a situação que você vive no momento. Então, essa prática do custo do discipulado, do custo do discípulo, é diária. Diariamente eu tenho que repensar onde eu estou construindo, eu tenho que repensar onde estão as minhas raízes, eu tenho que repensar se eu vou para uma guerra e eu calculei o preço daquilo, eu sei o que eu estou levando, se o meu exército de anjos que vão me acompanhar, né? Se eu orei o suficiente para aquilo. Então, isso aqui, assim, é uma meditação diária e eu acho que uma meditação muito, muito propícia para mim, para os dias que eu tenho vivido. Então, ser um discípulo enraizado, como diz o John Stott, é muito importante. Eu estou até relendo esse livro dele, que eu já li há muitos anos, eu estou relendo, é muito bom. É isso que você falou, Angélica, é muito significativo para mim, para mim também tem sido o mesmo desafio que você está falando aí, talvez por outras circunstâncias, é o mesmo desafio que eu também passo, imagino que é o desafio da Adriana, da Heloísa, da Lilei, da Cícera, da Esther, da Eliane e da Rose. Essa luta diária entre eu abrir mão, entre eu confiar, né, esse processo, né? E aí vem mais uma pergunta de Jesus, essa pergunta final aí é para... E ele ainda fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E essa final aí, além de viver esse evangelho de discipulado, que evangelho eu sou no mundo? Que evangelho eu prego no mundo? Eu sou um sal sem sabor? Eu sou um sal sem sabor? Que evangelho a gente anda pregando nas nossas igrejas? É um evangelho de um Jesus que atende tudo? Qual é o preço do evangelho que a gente anda pregando nas nossas igrejas? É um preço... Bom, tem umas... Eu não vou falar isso, não, vou falar assim. Tem umas igrejas que a gente até sabe o preço, né? Porque eles dão o preço e mandam uma maquininha, né? Oh, meu Deus! Perdoa esse coração de fariseia, Jesus. Mas que preço tem o evangelho que a gente anda pregando? É um evangelho de discipulado ou é o evangelho da lei? Tem hora que em casa eu sou craque em pregar o evangelho da lei. Principalmente a lei que eu mesma crio, né? Aí ficou uma beleza, né? A Bíblia segundo a minha versão. Segundo a minha interpretação, né? Ou é um evangelho que salga, que cura, que dá sabor, que faz bem para a terra, né? O evangelho do Jesus que dá tudo, do Jesus Papai Noel, né? Que ele dá tudo, ele é tudo bom, é tudo maravilhoso, é um evangelho que não dá sabor à terra e nem cura a terra, sabe? Cria crentes mimados, né? O evangelho de lei que é pesado, cheio de regras, é um evangelho que não dá sabor à terra e nem cura a terra. O evangelho que dá sabor, que cura, que é sal, que é bom, né? É esse evangelho da paz, que é esse evangelho de Jesus, e que é radical em todos os sentidos, né? Mas principalmente no sentido de raiz, é um evangelho enraizado na essência de quem nós somos, né? Então, o evangelho que a gente prega também é importante. Olha como ele começa, esse capítulo, ele começa sendo observado. Ele vai e passa a nos observar.
E ele fala do nosso lugar, como a gente saber o lugar que a gente ocupa na mesa de Deus. Ele fala de que esse lugar, ele requer uma mudança radical de princípios, de vida, daquilo tudo que eu acredito, eu mudo, porque tem que estar baseado naquilo que é o Evangelho, e não naquilo que eu ouvi sobre o Evangelho, ou que eu penso que eu ouvi sobre o Evangelho, né? Quando a gente começa a falar numa classe nova de pessoas que estão começando a se converter, elas têm uma impressão, elas falam de coisas, assim, é tão interessante isso, elas falam de coisas como se aquilo fosse o que está escrito na Bíblia, e a gente pergunta, mas isso está na Bíblia? Porque elas vão pelo costume, né? Porque muitas vezes nós também não lemos o que está na Bíblia e vamos pelo costume, pelas nossas tradições. E Jesus está dizendo aí que é um evangelho diferente, é um evangelho de que carrego a minha cruz, né? E pago o preço. E é um evangelho que salga e cura o mundo. É esse evangelho que salga e cura o mundo, né? Amém? É isso? Amém. É bem isso mesmo. Que aprendizado hoje, né? Quem não está disposto a mudar, não dá para ler o evangelho, né, gente? Não sei, né, Edith? Na verdade, às vezes a gente até faz a leitura, mas assim, é como o seu ouvinte, né? Não adianta você ser ouvinte se não for praticante, né? E a gente precisa viver isso. Uma coisa que o cristão, às vezes, eu digo, falo porque eu escuto, né, de algumas pessoas que fazem a seguinte afirmação, na verdade, chega a afirmar: nossa, as coisas não são como antes, as coisas não acontecem como antes. E assim, dá dando a impressão que aquilo que fala lá em Hebreus 13:8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Às vezes passa essa impressão que não é, que Deus não age da mesma forma. E não, ele é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. E nós temos que ter esse sabor, somos nós. Não é o outro, não é? Às vezes a gente fica preocupada, a pessoa, tipo, aquela menina precisava estar aqui para ouvir essa palavra. E muitas vezes não, Deus está falando para nós, né? Nós precisamos ouvir, porque nós precisamos nos renovar a cada manhã, a cada dia, né? E aprender sempre, eternamente, né? E ser praticante. É isso, é isso. Bom, vamos orar? A Angélica ora por nós hoje. Ora. Senhor Jesus, como é bom podermos, Pai, logo pela manhã, meditar na Tua palavra, podermos nessa manhã, Deus, estarmos juntas em volta da Tua mesa, da Tua presença, de Jesus, o pão da presença que nos enche nessa manhã. Senhor, sabemos que temos um preço, Pai, como discípulas a viver. Senhor, queremos estar radicadas, edificadas, Senhor, planejadas dentro daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para podermos viver de uma forma que possamos desfrutar daquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável, que o Senhor tem para nós, nos conformando com a Tua vontade e com o Teu propósito para cada uma de nós, Pai. Toma, Pai, o controle do nosso dia, da nossa vida, nesse dia, Senhor. Leva, Pai, esse controle nas Tuas mãos e enche-nos com o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, a cada uma das queridas que estão aqui nessa manhã. Enche-as, Deus, dá o Teu bálsamo renovador nesse dia, Pai, para que possamos experimentar, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos, Deus, te agradecer por esse tempo tão precioso, te agradecer pela vida da Edith, que se dispõe a estar aqui conosco. Renova nessa manhã e renova-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Amém.